Olá, pessoal, bom dia para vocês. Estamos felizes por estarmos aqui com vocês. Eu sou a professora Adriana Maria e este é o meu sinal. Eu tenho Jéssica, a nossa intérprete de hoje. Temos Camille Borba, minha parceira, professora de língua portuguesa, está fazendo o chat nessa manhã. Temos também alunos, Thales, Andresa, já ligadinhos, conectados no chat. Isso é uma alegria muito grande para a gente estar em aula, não é, aqui com vocês. Nossa aula ela continua, não é? Variação linguística, aula 3. E eu gostaria de chamar vocês para estarem fazendo aí o login de vocês, não é? Acessando o aplicativo, aqueles que estão chegando agora na aula, não é? Acesse aí o aplicativo. Gostaria de pedir aí a colaboração de todos que estão nos assistindo em casa, os responsáveis também. E vamos manter essa parceria, pessoal, de avançar nesse conhecimento juntamente com os nossos alunos. Então, família e escola é sempre uma parceria perfeita. Vamos revisar um pouco, não é, do nosso conteúdo que já apresentamos para vocês e estamos concluindo hoje, tá certo? Antes disso, gostaria de pedir para a professora Camille dar um alô aí. Olá, lindezas, tudo bem? Estou aqui no chat, já estamos conversando. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E aproveitem essa aula lindíssima que a nossa querida professora Adriana preparou com muito carinho, tá? Então, qualquer dúvida, vocês já sabem, mandem aqui que eu respondo ou eu passo para a professora, tá certo? Um cheiro. Isso, professora Camille. Lembrando, pessoal, que a nossa aula ela fica disponível no YouTube, então vocês podem assistir, né, rever a aula quantas vezes for necessário. Então, aproveite esse conteúdo de língua portuguesa, como também todas as outras disciplinas, tem uma vasta, não é? É um vasto material aí para ser explorado por vocês. Então, pessoal, esse conteúdo fala sobre variação linguística, norma padrão, como escrevemos, como lemos. É tão importante, interessante, gostoso de estudar, pessoal. Então, se abram para esse conhecimento. Então, uma língua, ela nunca é falada de maneira uniforme pelos seus usuários. Ela está sujeita a muitas variações. No modo de falar, uma língua varia sempre. Ela varia de época para época. O português dos nossos antepassados é diferente do que falamos hoje. Então, houve várias mudanças, não é? Houve vários novos acordos ortográficos. E aí, com essas mudanças, a nossa forma de falar a língua portuguesa também foi se modificando. E também existe outras variações que foram apresentadas para vocês e serão revisitadas, revisadas, não é? Recontadas hoje novamente. Existe também aquela variação de região para região. O carioca, não é? Aquela pessoa que nasceu no estado do Rio de Janeiro, ele tem a sua variação linguística. O cearense, que nasceu no Nordeste, não é? Também tem a sua variação. O paulista, que é do Sudeste, mas não sendo do Rio, existem outras variações diferentes do Rio de Janeiro. Nós temos o pernambucano, não é? Nós temos a nossa forma de falar, nós temos as nossas variações linguísticas daqui da região metropolitana. Se vamos para uma cidade de interior, nós temos outra variação e é interessante perceber todas essas variações, não é? Estar atentos como é que cada pessoa fala, como é que eles estão articulando a língua portuguesa. O gaúcho falam de maneiras nitidamente distintas, não é? Quando você chega no Rio Grande do Sul, você parece que está na Europa. E por que será? Tem toda uma história, não é? O Rio Grande do Sul ele é composto por várias pessoas que vieram da Europa.
E aí o sotaque da língua portuguesa muda. Isso é interessante, é uma diversidade tão linda, tão gostosa de se aprender, de se ouvir, de conviver. Então devemos estar sempre abertos para essas realidades que às vezes é diferente da nossa. De grupos sociais também, para grupo social, não é, pessoal? Pessoas que moram em bairros chamados nobres, falam diferente de quem mora na periferia. E aí, por que será, não é? Grupos sociais distintos. Então, nós sabemos que existem diferenças, formas diferentes de usar a língua portuguesa. E na outra aula eu falei com vocês sobre isso também. Além dessas, há outras variações, como, por exemplo, o modo de falar de grupos profissionais, a gíria própria de faixas etárias diferentes. Então, todo o profissional dentro da sua área de trabalho tem os seus termos técnicos, suas gírias entre si, e é interessante. Por quê? Porque eles se comunicam com uma linguagem própria. Então, o médico tem os seus termos técnicos, que só os médicos entendem, os advogados, os juristas, não é? E trazendo para a linguagem informal, nós temos as faixas etárias. Os adolescentes têm suas gírias, onde eles se comunicam na rede social, no seu dia a dia, com a sua linguagem informal, com suas gírias, com as suas propriedades, que é tão interessante, é maravilhoso. Eu amo trabalhar com adolescentes, pré-adolescentes, jovens, porque o tempo todo eu estou aprendendo. E aí, quando vocês falam palavras novas que eu não conheço, claro, vocês devem sempre interpretar para a professora de vocês, porque eu peço para os meus alunos no presencial interpretar para mim. Fala aí o significado dessa palavra, eu quero entender o que você está falando, não é? E aí essa palavra é uma palavra nova que eu aprendo. Então é interessante, né, pessoal, estarmos abertos a esse aprendizado, aprender a aprender sempre. O conhecimento, a análise e o confronto de opiniões sobre as diferentes manifestações da linguagem devem ser respeitadas e preservadas como construções simbólicas e representações da diversidade social, histórica e cultural. Então, essa diversidade, essa manifestação, não é, de diversidade, de construções simbólicas, elas nunca devem ser um motivo de preconceito linguístico, de preconceito social, mas devemos respeitar e nos abrir para este conhecimento dessa nova variação. Claro que, como professora de língua portuguesa e estudante da língua portuguesa, porque para sempre seremos estudante, devemos sim incentivar ao conhecimento da língua, mas não devemos nunca reforçar o preconceito linguístico, nem o preconceito social. Devemos sim respeitar, né, cada manifestação simbólica, né? Cada manifestação dessa que representa a cultura, né, toda uma construção histórica, cultural de um povo de determinada região. O modo de falar característico de um determinado grupo social recebe na sociolinguística o nome de variedade. Quase me parece dizer que não há uma língua portuguesa. Há línguas em português. José Saramago, escritor. Acho lindo essa citação dele, não é? Quando ele diz assim, quase me parece dizer que não há uma língua portuguesa. Há línguas em português. Que lindo! E é verdade, ele está certíssimo e confirma aquilo que estamos falando para vocês. Há uma diversidade e essa diversidade deve sim ser respeitada em todo o tempo. Apresentaremos agora, não é, algumas músicas e cordéis para a observação dessa riqueza vocabular que existe na variação da língua portuguesa. E aí vocês prestem atenção
não é? Como há uma riqueza vocabular que deve ser respeitada, que faz parte da nossa cultura, da nossa região e de outras regiões também. Professora Camille, o chat aí tem alguma pergunta, algo que os nossos alunos estão falando? Olá, professora Adri. Então, perdão, o chat aqui está bombando, temos muitos alunos. Temos alunos da Escola Maria Sampaio de Lucena, da Escola Antônio Herácio do Rego. Tem muita gente aqui e eu perguntei para eles se eles imaginavam, se eles achavam que seus avós falavam a mesma língua que eles falam hoje quando eram jovens. E Luísa falou que não, e ela está certíssima. Por quê? Porque a língua, ela varia, porque é uma entidade viva, né? A língua varia com o uso e ao longo do tempo. Então, nossos avós, nossos bisavós, até mesmo nossos pais, usavam gírias diferentes, porque eram grupos sociais jovens daquela época, e aí as gírias são diferentes. Às vezes, as palavras eram grafadas de uma outra maneira, né? A gente tinha antigamente o PH fazendo as vezes do F, e hoje em dia não é assim mais. Então, Luísa está aqui certíssima, e eles estão aqui, eu acho que aprendendo bastante. Temos 19 alunos assistindo sua aula, professora, veja só. Legal, pessoal, estejam aí atentos, não é? Prestem atenção nessas variações linguísticas que existem, né? Dentro de duas músicas que eu trouxe para vocês, tá? Então, essa música agora que eu vou apresentar para vocês, ela não foi construída, não é por alguém daqui do Nordeste, mas sim do Sudeste. Mas percebam como ele fala. Mas um dia nós pode se lembrar. Veio um homem com ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos todas nossas coisas e fomos para o meio da rua, apreciar a demolição. Que tristeza que nós sentia. Cada tauba que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei. Os homens tacar razão, nós arranja outro lugar. Se só conformemos quando Joca falou, Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, pessoal, eu trouxe uma informação para vocês aqui. É que esta música ela foi feita por alguém que não é do Nordeste, mas a forma que ele fala, não é? E aí aqui no final desse verso nós temos aqui um provérbio popular, né? Quando ele diz assim, Deus dá o frio conforme o cobertor. Essa música ela narra a história de trabalhadores que estavam ali vendo prédios na cidade de São Paulo sendo derrubados. E eles montaram uma música dentro da sua realidade e eles usam eles fazem, não é, uma exposição de uma variação onde eles falam palavras que ao nosso ver não está correto, mas é uma variação linguística. São erros propositais que estão na música, né? Da mesma forma, a oralidade que foi escrita da mesma forma que eles falaram. E nós pega a paia na grama do jardim, e para esquecer nós cantemos assim, saudosa maloca, maloca querida, de onde nós passemos os dias felizes de nossa vida, saudosa maloca, maloca querida, de onde nós passemos dias felizes de nossa vida. É interessante perceber aqui, nós já temos aqui no estúdio os professores, os jogadores caríssimos, tá? Estão aqui para iniciar a aula logo depois da minha. Estão ali já dançando com a música, tá? Fazendo o ritmo, já se aquecendo para a aula de física. Então, pessoal, essa música é criada por alguém que mora em um bairro, né, em uma comunidade e vê todo um processo de sofrimento da sua comunidade quando aquelas casas são demolidas e os prédios precisam ser levantados. Então, eles relatam o seu sofrimento. E é interessante porque foi relatado por Adonira Barbosa. Ele nasceu na cidade de Valinhos, interior de São Paulo, a 6 de agosto de 1910, filho de imigrante italiano. Olha uma informação, pessoal.
ele era também filho de um imigrante, não é? Italiano. Abandonou os estudos ainda no primário para trabalhar. Foi tecelão, balconista, pintor de paredes e até garçom. E aí este escritor, não é? Esse músico, escritor, ele dentro daquele momento não tão agradável, ele consegue fazer música, que coisa legal, não é, pessoal? E traz essa riqueza. As músicas de Adonira Barbosa conquistaram os brasileiros em geral, por retratarem o cotidiano das camadas mais simples da população urbana da capital paulista, com os erros, não é? Intencionais de português que mostram a maneira de falar dos moradores de origem italiana de bairros como Barra Funda, o Bexiga e o Brás. Então, nesses 3 bairros da capital paulista, se concentra a maior parte, não é, de imigrantes que vieram, né, para o Brasil. E aí eles aprenderam o português de uma forma diferente. E aí eles têm os seus próprios, as suas próprias gírias, como a professora Camille falou, a sua própria variação, que diferencia das nossas variações aqui no Nordeste. Porque, como falei para vocês, na capital, não é? Aqui na região metropolitana, nós temos diferentes vocábulos, não é? Formas de falar, diferentes variações. Se você vai para uma cidade do interior, você tem outro tipo de variação, mesmo sendo no Nordeste. Se você vai para o Ceará, também você tem outra variação linguística. É muito legal vivenciar tudo isso. Música gravada em 1951, quando São Paulo passava por grandes modificações, onde eram demolidos os casebres para a construção de novos prédios. Na música, ele é um personagem do cotidiano da cidade de São Paulo. A letra da música é um exemplo de variação social. E aí vocês percebem aí essa variação social, onde as casas simples são demolidas para que os prédios, os grandes prédios, sejam levantados. Observem um outro exemplo da variação linguística na letra da música A Feira de Caruaru. A Feira de Caruaru tem muitos aspectos que, embora sejam muito comuns para os que moram na cidade, surge como algo exotismo para os visitantes. Então, quem vem de outra região e chega na Feira de Caruaru, eles ficam encantados porque realmente tem de tudo. E para eles é muito exótico, é muita informação, é muita cultura, minha gente. Vocês já foram na Feira de Caruaru? É uma delícia de se ver, uma delícia também provar de tantos quitutes que existem naquela feira. E existe também muitas coisas para se comprar. Então eu trouxe para vocês também essa música. Então é um ponto de atração para os artistas, poetas, boêmios e turistas de todos os cantos do Brasil e do exterior, que se juntam ao povo da terra, superlotando as barracas, construindo-se também uma substancial fonte de renda para o município de Caruaru. E aí tem uma música agora, que eu não sei se vocês conhecem, mas é conhecida, não é? Que é a música chamada Feira de Caruaru, não é? Então, diz assim, ó, tô já chamando os jogadores para cantar e dançar essa música, porque, olha, eles gostam, viu? E daria um show aqui na dança, porque eles dançam e colocam vocês para dançar. Então, diz assim, a Feira de Caruaru faz gosto a gente ver, de tudo que há no mundo, nela tem para vender. Na Feira de Caruaru. Tem massa de mandioca, batata assada, tem ovo cru, banana, laranja e manga, batata doce, queijo e caju. Gente, quanta coisa deliciosa. Cenoura, jabuticaba, guiné, galinha, pato e peru. Tem bode, carneiro, porco, se duvidar, até cururu. Tem cesto, balaio, corda, tamanco, greia, tem cuetatu. Tem fumo, tem tabaqueiro feito de chifre de boi zebu.
caneco, acu, viteiro, peneira boa e mediuruçu. Tem caça de alvorada, que é para matuto não andar nu. Vocês conseguem perceber a grandeza dessa variação linguística? E como foi escrita da mesma forma que é falada. A oralidade aqui está perfeita, né, da composição dessa música. E é tão nossa, não é? Essa música, ela é nossa. Ela retrata o nosso povo nordestino. Tem rede, tem baleadeira, modo de menino caçar nambu, machixe, cebola verde, tomate, coentro, ovo e chuchu, almoço feito na torda. Vocês já ouviram essa palavra? Não sei. Eu nunca ouvi, mas existe um utensílio com este nome. Então, pirão mexido que nem angu, mubia de tamborete, feita de tronco de mulungu. Só quem mora no Nordeste é que sabe desses termos, não é? Mubia é mobília de tamborete, é um banco. Feita de tronco de mulungu. Mulungu também é uma árvore que tem aqui no Nordeste e é feito também mobília, não é? Bancos, tamborete, como eles falam. Vocês percebem quanta propriedade nordestina? Tem loiça, tem ferro velho, sorvete de raspa que faz jaú, gelada, caldo de cardo de cana. Não é caldo, é cardo de cana, da forma que eles falam. Fruta de paima de mandacaru, boneco de vitalinos, que são conhecidos até no sul. De tudo que há no mundo, tem na feira de Caruaru. Então, vocês talvez estejam aí assistindo essa aula e percebam, não é? Esses erros que foram colocados intencionalmente para mostrar a variação linguística falada por essas pessoas simples, de nível social, diferente de alguém que mora em uma área urbana e que tem a sua variação linguística própria. E aí, professora Camila, o que é que esses alunos estão achando de toda essa variação linguística maravilhosa que temos? Professora Adri, então, estão aqui, mas estão um pouquinho mais calados. Andresa disse aqui o nome da escola dela, que é a Escola Divino Espírito Santo, e o nome da professora dela é Gilceia. Paulo aqui está dizendo que está, sim, gostando muito da aula, aprendendo bastante. Eu acho que essa aula está o quê? Divertidíssima, maravilhosa e muito informativa. E como vocês sabem, qualquer dúvida, joguem aqui no chat. Isso, então um abração para a professora Gilceia e estamos aqui juntos, não é? Tentando trazer para vocês essas informações importantes sobre este conteúdo que é importante, que é variação linguística. Então, essa música, ela é vista como um precioso estudo sociológico dos hábitos e costumes do povo nordestino. Expressões como greia, mulungu, tamborete, só nós nordestinos é que conhecemos. Esse é um caso de variação geográfica, não é, pessoal? Um outro objeto de estudo da variação linguística é o cordel. A literatura de cordel, com seus versos singelos, ricos de expressões populares, lirismo e deboche, é o jeito pelo qual os poetas do povo relatam seus sentimentos e a própria saga do sertanejo. É por meio da língua que o homem expressa suas ideias, as suas ideias de geração, as suas ideias de comunidade a que pertence, as ideias do seu tempo. Cada falante é, a um tempo, usuário e agente modificador de sua língua. Nela imprimimos marcas geradas pelas novas situações com que se depara. E agora, vou passar para a professora Camille. Mas é porque eles começaram a colocar o nome das escolas, e são muitas escolas. Ó. Que legal. A gente tem a escola Alexandre Muniz também, a escola tem vários alunos da Alexandre Muniz, Florestan Fernandes,
Vários, vários, vários. Luísa agora falando, adoro essa aula. Veja só que legal. Que legal, Luísa. Então, com certeza, foi uma aula muito proveitosa, gente. Que bacana, muito bom. Então, que bom, Luísa, que você está gostando dessa aula. E para nós que fazemos a escola para aulas digitais, é um privilégio estar contribuindo com todo esse aprendizado que está sendo passado dentro dessas escolas que nos acompanham neste momento. Um abração para todos. Nós estamos aqui agora com uma atividade para vocês. Não é? Eu gostaria de jogar assim, é um desafio, tá, pessoal? E vocês são capazes, sim, de cumprir esse desafio que eu vou jogar agora para vocês. Não tem perguntas nessa proposta de atividade. Ela deve ser feita assim com muita paciência, mostrada para a sua professora que está no dia a dia com vocês. E quem sabe, futuramente não teremos uma exposição desse trabalho, dessa atividade que eu vou propor para vocês estarem desenvolvendo na escola de vocês. Então, o desafio é esse. Organize um pequeno dicionário com variação linguística usada na sua região. Então, se vocês perceberem, ao redor de vocês, tem pessoas usando palavras que são, assim, com uma variação incrível do Nordeste. Vocês falam palavras, vocês têm palavras aí no meio de vocês, que é uma variação linguística. E aí, gírias pode também, vocês podem estarem perguntando assim, e aí, professora, posso colocar gírias? Claro que sim. Então, façam um dicionário aí, tá? Mostra para a sua professora. Quem sabe este dicionário, ele não vai ser exposto em um outro momento de aula de variação linguística aqui ao vivo. Então, o desafio está feito. Vão aceitar esse desafio? Estarão fazendo esta atividade? Espero que sim, pessoal. Então, vou voltar para a professora Camila, está se despedindo, não é aqui? E, desde já, muita gratidão por vocês estarem aí ligadinhos, todos dispostos para continuar essa caminhada de aprendizado. Olá, lindezas. Foi um prazer ficar aqui nesse chat hoje, como sempre. Vocês são maravilhosos. Queria também mandar um beijo para todas as professoras, né, e professores de língua portuguesa que estão com vocês no dia a dia. Tivemos aqui o nome de algumas, como a de Saulo, cuja professora é Suelene, e da Escola Almerinda Ubelino de Barros. Então, como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima aula. Um beijo enorme. Então, pessoal, o tempo não dá para falar o nome dos professores e as escolas, mas a professora Camille falou e está falado. A minha gratidão a todos vocês que estão aqui representando essas escolas, a equipe de produção, Bia, Billy, Gabi, essa equipe está sempre junta aqui com toda a disposição. É um privilégio trabalhar com eles. A equipe de jogadores que vão entrar daqui a pouco, Jéssica e Camille, que são minhas parceiras nesse momento. Um abração, pessoal, e até a próxima. Tchau!